pessoal, tudo bem com vocês? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprender a fórmula C, a gente vai combinar ela com algumas outras variáveis que tem ali, a gente vai usar várias vezes a fórmula C. E eu também gostaria de aproveitar para aplicar novamente as coisas que eu já mostrei em outros vídeos, para a gente ir trabalhando e aplicando e a gente ir sempre recapitulando o que nós já aprendemos, né? Então, eu achei essa imagem na internet, essa imagem fases da vida humana, com cada uma das idades e a classificação de fases, né, da vida. Não sei se é oficial, se é assim, mas eu gostei da imagem em si e acho que dá para trabalhar com ela. Eu já coloquei em formato de tabela, mínimo e máximo, e a fase da vida no qual ela se refere. Então, só transcrevi a imagem aqui. O que eu quero fazer? Então, vou utilizar essa tabelinha que eu construí aqui para criar com a fórmula C. Vou utilizar sem a tabelinha, se a gente não tivesse isso digitado. Se eu tivesse só essa imagem, por exemplo, eu também consigo fazer. Vamos utilizar o PROC-V e vamos utilizar o PROC-H também. Primeira coisa que eu vou fazer, e também vou fazer a tabela dinâmica, só para fechar tudo que eu já mostrei. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar as linhas de grade, porque eu gosto de trabalhar sem linhas de grade, eu acho que a tabela em si fica mais limpa, né? Eu vou começar então com a fase da vida com tabela. A gente vai começar com a fórmula C. Coloco igual e C, abro parênteses. Bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um teste lógico. Eu vou começar mostrando a fórmula C comum, tá? Então a gente vai fazer assim. Se essa idade aqui, que é o 13, for menor ou igual a essa idade aqui, ponto e vírgula, valor-se verdadeiro. Se for menor, ou seja, menos do que 4 ou 4, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o nome bebê. Posso clicar aqui. Por que ela é com a tabela aqui? Porque eu tenho a tabela para poder clicar e eu não preciso fazer a digitação dos dados. Ponto e vírgula. Valor se falso. Eu vou colocar aqui um nome só para demonstrar, para a gente começar. Eu vou botar entre aspas dizendo outro. Tá? Fecha aspas, fecha parênteses. Então, se for maior do que 4 anos aqui, ele tem que aparecer outro, né? Deixa eu ver se eu tenho que travar. Acredito que sim. Sim, tenho que travar isso aqui. Para a gente poder aplicar aos outros. Como que a gente trava? F4, conforme a gente viu no vídeo do PROC-H. E trava esse aqui. Tá, então tá travado, eu posso arrastar para baixo. Vamos só conferir. Esse aqui tem 4 anos, é um bebê. 0 anos é um bebê. Beleza. Então a gente viu a fórmula C. Se for uma coisa, ele mostra a condição, dizendo que a gente quer que ele mostre que é bebê. Se não for, então ele mostra outra coisa. Beleza, vou dar um Ctrl Z aqui e a gente vai começar de novo. Deixa eu apagar tudo, vou só deixar a fórmula C então. Vamos de novo. Se o B13 for menor ou igual a 4, ponto e vírgula, então é bebê. Se não, a gente vai estabelecer então as outras condições. Eu vou mostrar que a fórmula C ela é muito legal pelo fato de que a gente consegue criar várias condições. Se falso, eu quero que ele demonstre que é uma criança, se for o caso. Nesse caso aqui ele vai ser um adolescente, né? Está entre 13 e 17. Então vamos lá. Se falso, eu quero a fórmula C de novo. Eu quero fazer um teste lógico de que a B2 é menor ou igual a 12, certo? Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, criança. Valor se falso, C. Abre parênteses. B2 for menor ou igual a 17, ponto e vírgula. É um adolescente, ponto e vírgula. Se abre parênteses, B2 for menor
ou igual a 25, ponto e vírgula, é um jovem, ponto e vírgula, se B2 for menor ou igual a 39, ponto e vírgula, ele é um adulto, ponto e vírgula, se o nosso querido B2 for menor ou igual a 59, ponto e vírgula, é uma meia-idade, ponto e vírgula. Aqui a gente concluiu e chegamos na nossa última condição. Então, se todos esses forem falsos, eu quero que apareça que é um idoso. Certo? A gente fecha parênteses. Aqui tem um truque que geralmente eu faço. Ele dá um erro pela quantidade de parênteses, porque eu teria que fechar esse parênteses, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Geralmente eu não fecho nenhum deles. Ele dá um erro, encontramos o erro na forma, tentamos corrigir para, e ele enche de parênteses aqui, eu aceito a correção e dá tudo certo. O que faltou a gente fazer aqui? Faltou a gente só travar as células que não são B2, para a gente poder arrastar. Sempre fazer isso. Então, I4, J4, I5, J5, I6, J6, I7, J7 e J8. Por quê? Se eu não travar, todas essas células aqui também vão arrastar para baixo, e aí não vai dar certo. Então, a gente viu que o fulano 1 tem 13 anos de idade e é um adolescente, conforme a gente pode ver aqui. Vamos dar um duplo clique aqui e vamos fazer um teste, vamos ver. Então, a fulana 2, ela tem 0 anos e ela é um bebê, certo? Fulano 3 tem 41 anos, meia idade, ok. Fulana 4, 52 anos, meia idade, certo? Eu poderia ter uma lista com 100 pessoas e ainda assim ele ia acertar. E eu não ia precisar conferir um por um, né? A gente vê que com a tabela fica muito mais fácil pelo fato de estar digitado. Eu vou fazer alguns aqui, porque vai dar um pouquinho de trabalho e a gente já viu que é demorado. Já estou alguns minutos falando. Só para fazer essa primeira parte aqui, que ela fica uma fórmula complexa, mas ela não tem nada demais, na verdade. Ela só é uma dentro da outra, né? Então a gente vai fazer assim, igual a C, para a gente fazer sem a tabela. Teste lógico. Eu ainda quero que o B2 seja, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Ele pode ser menor ou igual a 4, ponto e vírgula. E valor se verdadeiro, como eu não vou utilizar a tabela, eu vou digitar entre aspas B. E vou fechar aspas, porque todas as palavras elas têm que estar entre aspas. Se não, vamos fazer assim, eu quero que apareça outro. Fazer dessa forma simples, opa, fecha aspas, fecha parênteses. Então é outro, né? Aqui eu acredito que eu não precise travar, deixa eu ver. Eu não preciso travar. Ele já mostrou que a fulana 2 é o bebê e tal. E o outro bebê está aqui. Eu não vou digitar todas elas porque vai dar um pouquinho de trabalho e o vídeo vai ficar longo. Mas se a gente quisesse, a gente poderia colocar aqui os outros e abrir as fórmulas C. Só que em vez de selecionar as células, a gente tem que digitar. Então, ao invés de eu selecionar 4, que nem eu fiz aqui, para selecionar B2, que eu coloquei e talvez, se não tiver tantas condições, ou se a pessoa gostar de digitar, ela pode fazer dessa forma, que também funciona. Vamos usar então o PROC-V nesse caso aqui, que é possível a gente usar o PROC-V, igual o PROC-V. Então eu quero procurar a idade de 13 anos, ponto e vírgula, valor procurado B2, aonde nesta tabela aqui, certo? Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Ele vai achar o 13 nessa primeira coluna aqui, que no caso o 13 está aqui. Mas eu quero que ele me diga a fase da vida. Então a gente conta da primeira que ele acha, 2, 3. Então aqui é o número 3. Ponto e vírgula. Procurar intervalo. Nesse caso, como ele tem valores diferentes, ele está dentro de uma escala,
o que a gente faz? A gente precisa colocar uma correspondência aproximada. Então a gente vai dar duplo clique em verdadeiro ou colocar o número 1 para ele ficar correspondência aproximada. E aqui eu preciso só fazer a travação, trava-zap, F4. Aqui ele travou os dois, eu não quero travar B2. Então F4, F4, F4. B2 tem que ficar livre porque eu vou arrastar e ele tem que trocar para B3, B4, B5 e assim por diante. Então aqui tem que estar travado na matriz porque a tabelinha não pode arrastar para baixo. Vamos ver. Ó, funciona. Criança, criança, idoso, idoso, adulto, adulto. Então, PROC-V, quando a gente tem tabelas para procurar em escala, também funciona. Eu já deixei o PROC-H aqui também para mostrar. Vou fazer um negócio. O PROC-H ele só funciona com tabelas que estão na horizontal. Então, a gente vai pegar essa tabela aqui e eu já copiei, eu apertei Ctrl C. Vou colocar o botão direito do mouse. Ele tem uma opção que se chama transpor. Ele passa tudo que está na vertical para a horizontal. Tu vê que aqui onde está os cabeçalhos ficaram todos para cá e os valores e as fases da vida ficaram para cá. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o PROC-H aqui igual PROC-H. Abre parênteses, valor procurado ainda é esta idade, ponto e vírgula nessa matriz tabela. Ponto e vírgula, número em linha que é a 3, então 3, ponto e vírgula, correspondência aproximada também, fecha parênteses e já vou travar a nossa tabelinha F4. Tá. Então aqui a gente vai ver que ele vai buscar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então o que a gente fez? Fórmula C, toda ela, completa, utilizando uma tabela auxiliar. Aqui, parcial, porque eu não quero me estender muito, a fórmula C, utilizando valores entre aspas e números mesmo, sem utilizar a tabelinha. PROC-V, PROC-H. Eu posso também fazer então uma tabela dinâmica se eu quiser fazer uma análise dos dados apresentados. Como que eu faço? Célula guia inserir, certo? Tabela dinâmica. Aqui eu vou dizer qual que é o intervalo que eu já selecionei ali. E se eu quero uma nova planilha, uma planilha existente. Nesse caso eu quero uma nova porque aqui eu já tenho bastante dados. Mas se eu quisesse existente, eu selecionaria embaixo, por exemplo, um espacinho ali, ele com certeza ia achar. Então aqui a gente tem a nossa tabela dinâmica 1. O que eu vou querer ver? Vamos ver. Eu posso olhar quantas fases da vida eu tenho. Vamos fazer isso. Quantas fases da vida temos? Eu arrastei então fase da vida para linhas. Arrastei fase da vida para valores. Aqui ele vai constar um valor vazio, porque quando eu fui selecionar todas elas, eu selecionei a coluna. Geralmente eu faço isso. Mas se eu não quiser que conste vazio, eu só tenho que não ter valores vazios, que é só selecionar isso aqui. Posso fazer isso, mas acho que não é necessário porque ele não consta valor, né? Então se a gente somar aqui vai dar os 20, bem certinho. Tá, o que mais eu posso fazer na minha tabela dinâmica? Eu posso ver desses adolescentes qual é a idade deles, por exemplo. Então, dos adolescentes eu tenho um de 13 anos, eu tenho um adulto de 33, eu tenho 2 bebês, um de 0 e de 4 anos. Então ele vai detalhar exatamente a idade dessas pessoas. Posso colocar o nome delas, se eu quiser ser mais detalhado ainda. A gente pode fazer um negocinho aqui que é o expandir e recolher. Eu posso recolher todo o campo. Ele vai recolher todo o campo que eu estou pedindo. Então, aqui nesse maisinho ele abre ou ele fecha. Eu posso recolher mais ainda. Deixa eu ver. Recolher todo o campo. E aqui ele fica agrupadinho, se a pessoa quiser ver os adolescentes de 13 anos e os nomes, ela pode expandir. Então a gente utilizou tudo o que a gente já aprendeu agora. Posso deixar essa tabelinha mais bonita. Aqui vou colocar as bordas, posso colocar um cabeçalho legal. Posso mudar a letra para uma letra mais clarinha, porque como eu tenho uma cor escura, o ideal é botar uma letra mais clara, botar mais assim e fica mais legal.
que eu quero mostrar em outros vídeos. Formatação condicional, várias coisas diferentes que a gente pode utilizar no Excel, que são legais também, bem importantes. E era isso. Por hoje é só. A gente aprendeu uma coisa importante, que é a fórmula C, e reaplicamos aquilo que a gente já viu em outros vídeos. Como sempre, quiser deixar um comentário, quiser entrar em contato comigo, só me dizer que tô vendo teus vídeos, eu acho legal e motivador. Então tá, se tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre Excel, estamos aí. Um abraço e vamos lá. Até mais.